Vamos lá? Vamos retomar o segundo vídeo dessa aula. 26, né? Tá, 26 minutos a gente tem. Beleza, vamos continuar. Então eu fiz o seguinte, eu apresentei aqui uma ampliação, eu ampliei a minha síntese, né? Para gerar essa ideia de que minha ideia realmente está em processo de evolução. É claro que essa síntese, ela precisa trazer uma informação nova. Não adianta você apenas explicar dizendo o que você já tinha dito. Você precisa trazer uma informação nova. Professor, como é que faz isso? Turma, esses detalhes de informação nova já é um outro problema, porque a informação nova, ela normalmente, dependendo da informação, ela é oriunda de leitura. Então, a leitura nesse momento ela é muito importante, porque você só vai conseguir argumentar algo, defender uma ideia, se você tiver, não é repertório sociocultural, é conhecimento de verdade. Então, é muito importante ler tudo que você encontrar. Então, você sabe que é importante discutir sobre, ler a respeito da educação circense? Então, leia tudo a respeito. Quanto mais leitura você fizer, mais chance você terá de trazer informações novas. Isso é um fato. Tá? É nesse momento que a leitura, e não só a leitura, mas a absorção da leitura, é que vai te fornecer esses elementos, tá bom? Mas tem um outro detalhe, além de trazer informação nova. Ao chegar no segundo período, eu estou no segundo período, você precisa, preste atenção aqui, você precisa lembrar de realizar uma afirmação. Você vai precisar realizar uma afirmação. Afirmar. Isso porque, vamos pensar aqui. Vamos afirmar. Isso porque com o crescimento do número de pessoas que foram acometidas pelo Covid-19, a saúde pública, sobretudo, que não estava preparada, não conseguiu atender a demanda que chegava, conduzindo muitos seres humanos, muitos brasileiros, a uma condenação antecipada de morte. Então, a saúde pública condenou a morte porque não estava preparada. Eu afirmei que a ausência de preparo do Estado da saúde pública é quase que um atestado de óbito para quem depende deste sistema. Eu estou argumentando isso. Isso não é o meu posicionamento, não. Isso é a argumentação. Eu afirmei. É muito importante chegar nessa etapa tendo a certeza que eu fiz uma afirmação. Não é possível convencer ninguém se você chega no segundo período sem uma afirmação e em dúvidas do teu posicionamento. Então, afirme. Por quê? Afirmar é tão importante para o texto dissertativo. Principalmente porque o período 3 vai depender demais dessa afirmação que você fez aqui. Se você não fizer essa afirmação, eu vou escrever redações para vocês, próxima aula, vocês vão entender melhor como funciona isso. Mas se você não fizer essa afirmação, o período 3 pode ficar comprometido. Na aula passada, eu disse a função do P3. O P3 começa aqui, não é isso? Aqui é o meu P3, ó. Esse é meu P3. O P3 é uma etapa muito importante. É o momento onde você vai... Tem aluno que acha que é a etapa mais difícil do texto. Que é o momento que você vai apresentar seu repertório. Agora complica, né? O seu repertório. A terceira aula desse... Aqui, desculpa, deixa eu mudar aqui, vídeo B. Tá? O vídeo C vai explicar melhor como funciona esse repertório. Tá?
tá? O vídeo C, muito importante. Então tem muito aluno que para aqui no período 3 e passa minutos preciosos, 15, 20, 30 minutos, pensando em um repertório que caiba dentro do primeiro, dentro do terceiro período. É isso? Mas antes da gente apresentar o repertório, a gente precisa pensar no processo de transição. Veja, aqui eu fiz a transição por meio de um elemento de retomada anafórica e por meio de uma conjunção por encadeamento explicativo. Eu preciso, na transição, lembrar dessa postura. Lembre-se que a postura é um fator de textualidade. Alguns alunos vêm aqui e não apresentam. Tem alguns alunos. Mas é bom que isso aconteça agora. Que os erros aconteçam agora. Você não pode errar no dia. Tem alguns alunos que não põem esse elo entre os períodos. É por isso que tem professor que quando corrige seu texto coloca assim, período solto. Esse nome período solto significa dizer, entenda, que você começou o período seguinte e não amarrou, não encadeou ao período anterior. Então aqui eu estou iniciando mais um período. Será que é importante encadeá-lo? Encadear o período 3 ao período 2? Com certeza. E aqui, para você começar esse processo de repertório, vamos primeiro encadear os períodos. Uma saída interessante é você construir isso aqui, ó. Eu gosto de usar péssimo. Tem bom e péssimo. Depende do exemplo que você dá. Então vamos lá, um bom exemplo disso. Aqui eu posso variar também. No Enem do ano retrasado que eu fiz, eu variei, eu coloquei um péssimo. Depende do exemplo que você vai dar. Um péssimo exemplo disso. Tá? Lembrando que aqui não vai ter vírgula. Tá ok? Continua. Olha aqui, ó. Um bom exemplo disso. Um bom exemplo disso. Esta partícula aqui, ó. Esta partícula. Deixa eu escolher uma cor. Essa partícula aqui, ó. Disso é um pronome anafórico. Qual é a função do pronome anafórico? O pronome anafórico tem a missão de retomar o meu B2. E aí, essa retomada tem que ser uma retomada para explicar, contextualizando a minha afirmação. Entendeu? Então, eu retomo disso, o período 2. Só que agora, quando eu apresentar o meu repertório sociocultural, a minha contextualização, não pode ser qualquer contextualização. Não pode. Eu preciso contextualizar exemplificando a afirmação que eu fiz. Então, se eu fiz uma afirmação dizendo que a educação básica no Brasil sofre com a falta de um poder central organizado, se eu faço essa afirmação, é óbvio que eu preciso fazer a prova, porque o repertório é um meio de prova da afirmação, desse cenário básico, desse cenário da educação básica. Não adianta você vir aqui e dizer assim, um bom exemplo disso são os dados aferidos pela Universidade Federal de Pernambuco sobre a educação superior. Não adianta. Por quê? Porque a prova que você precisa apresentar é uma prova sobre a educação básica. Não adianta você apresentar uma afirmação falando que a educação cisense a filhos de cisenses é um caos. Se você apresenta uma prova falando que a educação é um caos, não. Não adianta você falar sobre, vamos aqui,
falando sobre a importância dessa educação online durante a pandemia, e você traz um exemplo da importância da educação. Não adianta você apresentar uma afirmação sobre a importância de construção de valores éticos e morais dentro da educação infantil, se você vai dar um exemplo desses valores de forma genérica, a importância desses valores para a sociedade. Não. O exemplo, a contextualização, precisa convergir na mesma direção dessa minha afirmação. Então, é muito importante que você entenda isto. Não é apenas ter uma contextualização, não é apenas ter um repertório que eu tiro 200 pontos da competência 3. Não é só isso. É preciso que esse repertório seja coerente com a afirmação que foi feita. Isso é muito importante e, ao mesmo tempo, muito perigoso. Então, a contextualização, o repertório, vou precisar apresentar aqui, ó, o repertório. Inclusive na cartilha do Enem fala sobre repertório, apresentar o repertório. Não é, portanto, cuidado, não é qualquer um, não pode ser qualquer repertório, qualquer contextualização. Não pode ser qualquer contextualização. Essa contextualização, ela precisa convergir repertório, entenda isso, é um meio de prova, da afirmação realizada. Então, você fez essa afirmação, pronto. Pois, nesse momento aqui, esse repertório, ele precisa servir como um meio de prova. Lembrando que você tem vários elementos para realizar esse repertório. Você pode realizar por meio de uma alusão, você pode realizar por meio de uma citação. Deixa eu lembrar uma coisa que não pode passar despercebido. Eu ainda leio redações onde o aluno traz a alusão no primeiro período ou no segundo. Vou repetir. Eu tenho corrigido muitas redações que o aluno traz o repertório dentro do primeiro período e, quando não, dentro do segundo. E agora é o momento da gente conversar sobre um ponto que é importante. O aluno precisa entender que isso é importante. Entenda como funciona a lógica do desenvolvimento. Entenda. Eu apresento uma síntese e, não é para você entender que é o meu desenvolvimento, não. É a técnica usada para você convencer alguém. Eu não sei se você já estudou isso, mas eu darei essa aula sobre os tipos de raciocínio lógico. Existe um tipo de raciocínio lógico chamado raciocínio indutivo. Raciocínio lógico indutivo, criado por Aristóteles. Ele defende que você crie sua argumentação começando do ponto mais sintético possível e vá se expandindo até chegar no ponto mais genérico possível. Do início, ou seja, de um argumento sintético a um argumento mais amplo. Essa ordem. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante que você entenda essas etapas de desenvolvimento da ideia. Eu apresentei uma síntese no primeiro período.
Depois, eu ampliei essa síntese. Se eu ampliei, minha ideia desenvolve. Minha ideia está desenvolvendo. Mas o que é que alguns alunos fazem? Eles apresentam a síntese e vai de imediato em direção a uma citação, a uma alusão, a apresentação de uma lei, a um dado estatístico. Não pode. Porque sua ideia ainda não se desenvolveu. Você ainda não convenceu ninguém. Porque o que é que você tem apenas? A síntese. Como convencer alguém com a síntese? Então, a lógica indutiva exige que você, antes de apresentar a sua ou o seu repertório, a sua contextualização, faça uma ampliação dessa síntese. Amplie um pouco essa síntese para depois você apresentar a sua contextualização. É assim que tem que ser feito. Pelo raciocínio indutivo. Ok? Entenderam? Então, eu só apresentarei o meu repertório, a minha alusão, a minha lei, se eu tiver uma lei, o meu dado. Lembrando que dado é interessante. O dado só funciona se tiver fonte. Dado sem fonte não é considerado ausência de contextualização. A alusão, por exemplo, ela tem que ser uma alusão factual. Ela precisa ser factual. Ou seja, ela precisa ser real, verídica. Não adianta você criar uma alusão, você confundir as datas, confundir quem agiu. Durante o governo de Washington Luiz, foram criadas as leis trabalhistas, a CLT. Olha a contextualização que você tem. Falou no presidente do Brasil, falou na CLT. Mas foi o Washington Luiz que criou a CLT. Então é importante que a citação seja de quem realmente citou. A citação ela pode ser direta, pode ser indireta, não importa. O importante é ter a citação, tá? E o nome de quem citou. Ok? A lei, enfim. Então eu preciso usar como meio de prova daquela afirmação que foi feita. E chegamos, né? Muito importante o próximo vídeo, porque eu vou falar um pouquinho mais sobre o repertório. Eu deixei um vídeo de 25 minutos apenas por repertório, tá ok? E chegamos aqui ao meu quarto e último período. Primeira coisa que eu faço é pensar na concatenação. Então, eu vou sair do terceiro, vou entrar no segundo e agora eu preciso concatenar. Isso é coesão, né, turma? Coesão. Então, eu venho aqui e digo assim, ó, uma possibilidade. Em outras aulas eu vou apresentando outras possibilidades. Diga assim, ó. Com isso, vírgula obrigatória, tá? Aqui é obrigatória, aqui é proibida, aqui é facultativo, depende de como você inicia. Vocês entenderam ali. Então, com isso, neste momento, nesse meu quarto período, eu vou realizar o fechamento de meu desenvolvimento. Eu vou realizar o fechamento do meu D1. Tá? É como se fosse uma breve conclusão, do meu D1. Tá? Então aí você tem mais ou menos 1,5 linha para fazer essas considerações. Você vai realizar essas considerações, ou a consideração final, é apenas uma. A consideração final. Tá? Do seu texto. Existem outras técnicas aqui para você fazer o fechamento, eu vou explicar essas técnicas no momento certo,
né? Tem uma que eu acho bem interessante, que é quando você faz uma retomada, a sua contextualização. Eu explico isso na próxima aula para você entender melhor como funciona. Tem mais uma aula para falar sobre repertório. Bem importante a aula. Tá? Então, basicamente, turma, o teu desenvolvimento explicativo vai ter que ser apresentado seguindo essa sequência. Note que todo o seu texto aqui, naquele período de transição, você sempre vai apresentar um elemento de costura, para deixar seu período anterior amarrado ao período posterior. Tá? Então essa é a lógica do desenvolvimento. Aproveitando também para falar de algo, ia gravar no próximo vídeo, mas vamos antecipar porque eu tenho tempo ainda, sobre o repertório. Olha só, há muitos alunos, se você fizer aí uma pesquisa, você vai perceber isso. Há muitos alunos que têm pavor dessa contextualização. E aí, E aí, quanto tempo o aluno ele perde na produção do seu texto pensando em uma contextualização? Eu sei que é um problema que você tem. Essas redações que vocês fazem em casa normalmente não representa a realidade de um simulado. Porque normalmente não é todo mundo, tem aluno que liga o cronômetro e vai escrever a redação em 1h30, 1h40, que é o ideal. Mas tem aluno que passa o final de semana escrevendo. E aí não pode. Eu preciso determinar, antes de começar a produção do meu texto, um tempo. Porque você não terá 3 horas para produzir seu texto no dia. E um dos fatores que mais impedem, minhas pernas, um dos fatores que mais impede a velocidade de produção do texto é que os alunos querem o repertório porque sabem que é obrigatório, mas eles não têm. Ele gosta de alusão, mas ele não tem uma alusão naquele instante. Para encaixar e afirmar. Aí ele cita qualquer coisa, ele afirma, ele alude a qualquer coisa. E o corretor vai perceber. Às vezes o aluno ele não tem a citação exata, específica, porque tem alguns que pegam a citação de Pitágoras, de Protágoras, outra de Kant, algumas citações universais, outra de Nelson Mandela, e sai encaixando como se fosse, ufa, cuidado com isso. Não adianta qualquer citação. Uma citação genérica, ela tem que convergir para a afirmação. Entende? Então, existe uma forma que você consegue dar velocidade a essa etapa. E interessante é que você vai conseguir dar velocidade a essa etapa duplamente, porque você vai ter que pensar nessa contextualização 2 vezes, uma vez que o repertório é obrigatório tanto no D1 quanto no D2. Não é isso? Existe uma forma de dar velocidade a isso. Eu vou dar essa dica. Deixa eu dar uma olhadinha no tempo. Confira o tempo aí. Vídeo 3. Daqui a pouco. 24. Pronto. Pare aí, 24 minutos e alguns segundos, e eu volto daqui a pouco.